O que é necessário para ser um autor de livro? A inteligência, preparo e cultura de fato são importantes. Até para fazer um texto básico no vestibular como o Enem, é necessário ter o mínimo de referências sobre história, filosofia, sociologia. Mesmo que você não tenha lido porra nenhuma sobre Zygmunt Bauman, guardar esse nome é uma boa pedida para lembrar na dissertação do final do ano. Além de lembrar que quem vai corrigir sua redação provavelmente é uma mulher recém-formada em letras com cabelo verde, que faz o trabalho de corretora entre um episódio e outro de How I Met Your Mother. Mas falemos sobre dissertações reais, textos reais com substância e robustez, onde cada palavra foi ordenada de modo a ter um peso sozinha e ao mesmo tempo dar ao leitor qual a índole daquele livro inteiro, onde cada parágrafo precisa muitas vezes ser relido por conter tamanha carga de informações desconhecidas até o momento, e novas conexões estão sendo feitas pelos neurônios do burrão que está lendo, e precisa planar um terreno mental para que essas ideias se assentem de forma correta lá dentro. Não me entenda mal, narrando esse texto que foi escrito há um tempo, você talvez pense que eu seja um ávido leitor, que se delicia com textos de arquitetos da poesia brasileira. Os imortais da Academia Brasileira de Letras, que com suas picas de ferro adentram o furim imaginário das almas de leitores baitolões. Mas não se engane, eu fujo de Caio de Abreu e Clarice Lispector como pai de uma estudante de artes foge da pensão. Na realidade, eu nunca li uma palavra originalmente de um livro escrito por esses dois. Mas assim como o Tumblr e o Talmud, por conhecer sua fanbase, já se é o bastante para ser abatida por um misto de desinteresse com aversão. Eu sei, eu deveria ler para poder falar da área, mas ler essas porras que não refletem e nem adicionam em nada o que sua alma pede, pode ser um mau caminho. O caminho de ser um larper, que se esforça a gostar de alguma coisa simplesmente para ter o que falar para os amigos cults na faculdade, por exemplo. Gente que não tem padrão estético e justamente por isso confundem qualquer merda que transmita uma aura de mansidão e bundonice com beleza. Letras desorganizadas? Oh sim, meu, é um padrão inventado por ele. Livros interativos super legais mandando pintar uma formas feitas no Paint? Isso sim é o que eu chamo de algo transgressivo, meu. Assim, vamos andando em direção a um mundo feito de nomes, onde autores se sustentam em seus nomes e produzem qualquer entulho para o seu leitor, ou nesse caso, fã. Eu não me refiro a livros feitos para adolescentes, como o do Felipe Neto, Princesa Siqueira, Kéfera. Essas aí são óbvias as intenções, arrecadar dinheiro fácil de um público muito extenso e ingênuo. Por exemplo, se 10% dos inscritos de um jogador de Minecraft comprarem seu livro, nós teremos um lucro absurdo. Mas o mesmo acontece com autores de renome, como Paulo Coelho, por exemplo, o famoso Mago Brocha. E suponho que essa seja a origem da falta de pensadores de verdade, que traduzem para palavras os sentimentos viscerais que têm ao observar a situação do mundo de verdade de hoje. Assim, é difícil ver um autor que fale de forma objetiva ao invés de regurgitar sua cultura obtida em seminários e tardes regadas a cafezinho com biscoitinho de manteiga num escritório dentro de casa. Cada vez mais cedo, em absurda abundância, surgem pseudo-intelectuais, vertente do fenômeno dos velhos viados, surgindo em todos os backgrounds sociais e de todas as idades, formados tanto por faculdades como pela mídia convencional. Tais seres desprezíveis tentam apenas emular uma imagem de intelectuais antigos ao invés de expor opiniões de verdade, sendo severas o quanto devem ser, dada a situação em que nos encontramos. Voltando à pergunta inicial, o que é necessário para ser um autor de um livro? Em minha opinião, além de saber organizar palavras de modo que elas façam sentido, ter alguém que compre o que você escreve. Só isso. Mas se a pergunta for como ser um autor importante e interessante, aí teremos que ir mais fundo. Podemos pegar um jovem autor americano, por exemplo, que há pouco mais de um ano deixou de ser um potencial TikToker e publicou seu primeiro livro. Harassment Architecture, em tradução livre, Arquitetura do Tormento. Um livro que se tornou um fenômeno, alcançando status de grandes títulos de renomados autores com muito menos idade e preocupação.
Por que ninguém percebe que nós estamos vivendo o mais abstrato e depressivo estágio da história humana? Não existe nenhum período nos anais do tempo para o qual nós podemos apontar e dizer: aquilo ali tem semelhança suficiente para ser usado de referência. Nós estamos sozinhos nesse inferno que nós criamos. Nós estamos à deriva agora no espaço. E o último cabo que nos prendia à nave agora arrebenta sob a pressão. Apolo, tá na escuta? Essa pobre transmissão jamais chegará ao seu destino, considerando que nosso poder superior tem alguma decência. Nós não merecemos ser ouvidos, nada que nós dizemos, muito menos o nosso grito de morte. Daqui para frente, nós só podemos nos empurrar em direção ao absurdo. E não existe vergonha nisso. Desistir é para perdedores, e seria um pecado parar de deteriorar agora. Com ou sem Deus, nós pereceremos. Não importa se os pecados existem ou não, a punição existe. Um mundo procurando 1 milhão de maneiras para rejeitar a isca da divindade. E para quê? Antes de olharmos as palavras, olhamos a capa, pois a capa ilustra bem a ideia central do livro de forma minimalista e simplória. O Bomb Maker, ou aquele que faz bombas, aparece na cor preta, uma figura negra em evidência, contrastando com o fundo amarelo e o vermelho de seus olhos. Na frase acima, em direção a um mundo liberto de pecado. O personagem é claramente um bufão, um bobo da corte, embora seja retratado num tom mais agressivo e convencional. Em sua mão direita, uma bomba, um pavio aceso. A mão esquerda oculta em suas vestes, fora de cena. Em sua cabeça, o que parece ser uma cruz celta, mas acho que só coincidência. É importante se atentar à capa nesse momento, pois com ela nós podemos ter toda a ideia central do livro, já que o livro mesmo não vai te explicar isso de mão beijada. O bufão é uma figura simbólica, representando uma pessoa que atingiu altos níveis de esclarecimento e cujo destino é ser um destruidor, seja de sua própria imagem ou da imagem alheia para fazer graça. Portanto, o bufão é aquele que, a partir de suas ações destrutivas, pode purificar e levar o mundo do lixo, principalmente ideológico. Estão aqui para fazer com que as pessoas repensem, para curar através da remoção dos processos e funções ruins, para purificar pelas chamas. Assim como o sistema hindu tem criadores, mantenedores e destruidores, todos necessários para a evolução e o progresso, os bufões também têm um papel a desempenhar em ajudar na mudança da sociedade. Eles podem ser considerados algo ruim por aqueles que insistem em se apegar a antigas ideias, mas o novo não pode ser introduzido, a não ser que o antigo desapareça. Geralmente, são parceiros naturais dos reis, ou seja, os que têm a imagem de criadores. Reparem que o humor é um ponto essencial na função do bufão, que conta piada e brinca enquanto dissolve seu sistema de crenças, que questiona e destrói, e ao mesmo tempo se protege do antagonismo da sociedade que questiona, revelando então outro fator, o isolamento. Um bom bufão parece estar zoando e brincando sempre, mas sua sátira apresenta importantes questões a serem solucionadas. Resumindo para você, jovem teneteiro com déficit de atenção, mundo palhaço. Mas não vamos se apegar a esses termos tão regurgitados por retardados por aí. Aqui o pecado cósmico havia entrado, e putrefato por ritos profanos, deu início à marcha sorridente da morte, que iria apodrecer a todos nós, nos transformando em anomalias fúngicas horríveis demais para o abraço da morte. Horror em Red Hook, H.P. Lovecraft. Existe algo sinistro sobre Nova York que eu nunca senti em qualquer outro lugar do mundo. Isso vai além do constante nível de pânico na frequência cardíaca, além da repugnância geral. Nova York fede mais que mijo de mendigo, fede a culpa e medo e muito mais. É uma cidade que cavou muito fundo, muito rápido no mundo da tecnologia e na ideia de um caldeirão de mistura, e então percebeu quão vazio era esse sentimento. A população nativa de Nova York e seus residentes veteranos são um bando de roedores pegajosos, uma enorme gangue de rejeitados pela vida,
pederastas doentes e pervertidos com nada além de veneno em seus corpos. A cidade inteira, em todos os aspectos, é uma fraude. Tudo é obtido por meios imorais, e não o tipo legal. Judeus tendo 10 filhos para não pagar imposto sobre propriedade, chineses vendendo bolsas falsificadas, CEOs de origem duvidosa rastejam no topo de arranha-céus, pensando qual será a próxima floresta que irão destruir. O que é trabalho honesto? Vender comida envenenada para pessoas envenenadas? Vender merdas inúteis para retardados inúteis? Vender coisas para pessoas que então também vendem essas mesmas coisas? Nesse momento, a mais nobre profissão é a arte do lazer. Não consigo pensar em alguém mais inteligente do que aquele que arruma uma maneira de roubar do mundo e nunca mais trabalhar. Não posso imaginar uma pessoa mais esperta do que aquele que suga de programas governamentais, mantendo o bom gosto, é claro. O melhor método de trabalho é a aristocracia. Nossa classe trabalhadora está completamente morta por dentro. Qualquer um que passou algum tempo perto dessas pessoas pode afirmar isso. Esse trabalho honesto, construir lojinhas, templos compra e venda, buracos de rato, toma como refém a alma de muitos homens que poderiam ser heróis. Se o trabalho honesto fosse um humano, ele com certeza seria acusado de inúmeros crimes. Um deles contra a natureza. Deus está sentado lá em cima, lamentando a construção de mais um shopping center, é verdade. Eu já o vi fazendo isso. Deus às vezes me parece um amigo próximo, e ele parece estar desapontado. Até mesmo comigo. Todo esse trabalho honesto também mata a beleza no homem. Força os homens a adotar uma dieta pobre, tomar decisões pobres, escolher caminhos ruins fora do ambiente de trabalho. Tudo para eles, quer eles escolham ou não, precisa girar em torno desse trabalho honesto. Sem tempo para pesquisar, escolher e cozinhar uma refeição decente, então eu como salgadinhos e refrigerantes de novo. Sem tempo para treinar, para glorificar o sol em paz. Nem mesmo tempo para considerar outro estilo de vida. Então eu martelo pregos para pessoas inúteis em lugares inúteis de novo. Você está sendo enganado, roubado. É um pecado se afundar em trabalho para sempre. A não ser, é claro, que esse trabalho produza coisas grandiosas. Provavelmente esse não é o seu caso. Mike Marr, que poderia facilmente ter o nome de batismo Chad, é um autor e escritor que já trabalhou em sites alternativos de notícia, onde começou a cultivar seu público e seus odiadores. Demonstra uma atitude caótica e vagabundal do americano que parece ter saído de um filme de colegial, da época em que os bullies com jaqueta de esporte batiam nos bundão e saíam com a mulherada em seus conversíveis. A releitura perfeita para os anos 20, onde ser chamado de uma palavra proibida é pintado como algo tão perigoso quanto ter sua cara chutada no banheiro. Agora, vemos um fenômeno onde os descolados são os mais fracos, com opiniões mais fracas e falta de amor próprio digna de pena. E cada vez mais o perfil dos jovens que são afastados da sociedade são aqueles com inteligência, força de vontade e culhões para aceitarem que a fragilidade não é a resposta para um mundo cada vez mais hostil. Não confunda o que eu estou falando com um nerdão de quarto que não tem outra opção senão procurar culpados por sua falta de vitalidade e gordura abdominal. Me refiro ao fato de que mais e mais homens que poderiam perfeitamente ser aceitos em grupos sociais rejeitam essa opção e vivem um caminho semelhante ao do nerdão, mas conscientemente. I never did. I haven't approached a woman in my life. Not once have I asked a woman out in person. Seja por frustrações com famílias, parceiras com acentuado grau de galinhagem, carreiras profissionais que não os preenchem, ou pela mera busca por algo maior que a rotina padrão do cidadão médio industrial. Estar com os olhos abertos o tempo todo cansa e os faz trocarem o niilismo inconsciente que nos assola há algum tempo por algo semelhante ao que fazia homens de outras eras, onde o homem era homem e a terra era terra. E não à toa Mike Marr cativa esse exato perfil. Seu livro não tem um tema central. Falta coerência em algumas partes e até mesmo uma estrutura bem definida que segue o livro do início ao fim. Mas ao contrário de autores modernistas que tiram do cu desculpas para justificar sua falta de conteúdo e desordem arbitrária, Mike
Em momento algum procura fazer de conta que é melhor do que aquilo que vemos. Inclusive explicita isso no começo, com uma aproximação do leitor, demonstrando estar ciente do perfil que vai receber a mensagem que está por vir. Vejo isso como uma palhetada suja de um vocalista que divide com sua voz uma guitarra, enquanto berra a mensagem de dor no microfone em sua frente. A intensidade de sua voz e as palavras que saem de sua boca são mais importantes que uma técnica completamente sem erros e de som cristalino, de instrumentistas virtuosos que nada têm a dizer. As pessoas de hoje em dia são aquilo que só pode ser chamado de criaturas ou demônios. Essas pessoas não são pessoas. Alguns dirão que sua aparência é normal, que é o resultado de uma longa vida ou de carregar fardos, mas estão errados. Fardos e dias de trabalho honesto não fazem as pessoas se transformarem nisso que você vai encontrar andando por aqui. Aqui é todo lugar, mas principalmente o Brasil. Mulheres nunca constroem academias em casa, pois dessa forma ninguém daria a elas a atenção que querem. As poucas que têm academia em casa com certeza publicarão vídeos de agachamento no Instagram. Como vocês podem imaginar, elas sempre agacharão com as calças mais apertadas que tiverem. Nunca um par meio largo de calças de moletom. Jamais uma burca. Eu vejo Deus em carne crua, eu vejo Deus em carne mal passada, eu vejo Deus quando eu tomo banho de sol, eu vejo Deus em baixo índice glicêmico, eu vejo Deus em pinheiros, eu vejo Deus na maioria das árvores, eu vejo Deus em alguns homens bons, eu vejo Deus quando eu respiro de maneira correta, eu vejo Deus quando mantenho uma boa postura, eu vejo Deus em jejuns, eu vi Deus e Ele me disse para queimar tudo. Eu vejo demônios no artificial, eu vejo demônios no álcool, eu vejo demônios em lâmpadas fluorescentes, eu vejo demônios em médicos, cientistas, vendedores de informação. Eu vejo demônios na agricultura, eu vejo demônios em carros, eu vejo demônios no ativismo. Eu vejo demônios na maioria das mulheres. Eu vejo Deus em carne crua. Eu vejo Deus em carne mal passada. Eu vejo Deus Mike nasceu em 95, tendo 25 anos na data em que este vídeo foi feito. E estar nessa idade é um dos pontos principais que dão o tom ao seu livro. Imagine comprar um livro de um Chico Buarque, por exemplo. Apesar de toda a sua inteligência e vasto conhecimento obtido ao longo de anos tomando vinhozinho nas Europa, e apesar de eu jamais ter lido uma só palavra escrita por ele, eu ponho a mão no fogo para dizer que nada do que sair de seus livros vai relatar a carência espiritual vivida pela geração atual. Me refiro à geração que ainda tem muitos anos pela frente para sofrer e muitos impostos que nunca voltarão como serviços a serem pagos. A geração que vai servir o exército para eventualmente dar seu sangue por pessoas que prefeririam que estivesse morto. A geração que morre de cânceres forjados pela mão do homem. Ao contrário disso, pensadores de outras eras como Chico Buarque só têm a oferecer uma romantização de outras épocas. Romantização essa que é sem beleza, sem agressão e principalmente sem vigor. Sabe qual é o problema do brasileiro? É achar que ser broxa é ser brasileiro. Você tem que ser meio brejeiro, você tem que ser... Ah, nós somos o povo mais violento do mundo e fala, ela é carioca, é... Porra, pelo amor de... Olha só a inocuidade galopante de uma imagem como Chico Buarque. Aí o cara, vocês pensam assim, na época dos anos 60, ele não fazia mal a uma mosca sequer, porque não tinha subversão nenhuma no que ele fazia, porque ele tinha ele era o noivo, ele era o namoradinho do Brasil, o que é banal. Porque é easy listening. Não interessa. Por outro lado, é comum autores que fazem material para chocar, trazendo um exagero para chamar a atenção fácil. O tipo de atenção barata que um motoboy recém-atropelado chama para ele. Esse tipo de conteúdo é o que vem atraindo mais e mais jovens, que exibem como troféu suas fraquezas e distúrbios. Achar um autor que exibe lucidez como Mike Mann nos dias atuais é difícil.
Mas talvez isso seja eu choramingando por uma coisa que sempre foi e sempre será assim. Entro marchando na academia do meu bairro, no que parece ser no domingo de manhã, com uma dor no coração. O gordo cuzão que geralmente usa o simulador de escala da academia está neste momento no simulador de escala da academia, e ele vem fazendo isso pelos últimos 6 meses. Entretanto, ele parece ter perdido 0 quilos no total, e provavelmente está comendo pior do que já comia. Em uma tentativa falha de ser um pouco mais gentil com o mundo e com as pessoas que vivem nele, eu não dou uma rasteira nesse gordo. Entretanto, na minha mente, eu quebrei os 2 tornozelos dessa besta com um ataque certeiro. Aqui, nessa realidade, os tornozelos deles estão bem, tão bem quanto eles conseguem estar debaixo de 150 quilos. Estou no balcão da Smart Fit agora, pedindo por uma coisa que eu nunca beberia. É uma bebida esportiva, Smart Energy. Eu faço questão de instruir a vendedora para que nada contenha soja toque no meu copo. Soja diminui a testosterona, a libido e acaba com sua saúde intestinal. A atendente acena com a cabeça de forma condescendente e, por causa disso, ao final de seu turno, quando ela entrar em seu carro, aquele Ford Focus 2014, ela vai perceber que ele foi coberto de sangue animal. R$ 11,28, débito ou crédito. O fato de que eu tenha que pagar R$ 12 por uma merda de bebida justifica minha falta de resposta. Simplesmente jogo uma nota de 20 no balcão e chamo ela de num volume bem alto. O cara da recepção ouve isso e chama o gerente regional. Esse foi um dia em que eu comecei a planejar a construção de uma academia foda em casa, e assim eu fiz. Homem nenhum deveria se conformar com os padrões de alguma Smart Fit ou semelhantes. Nosso espaço é nosso. Gritar faz você levantar mais peso. A ciência que prova isso está por aí, se você quiser investigar. Quando você está com mulheres, você está sozinho. Quando você está com homossexuais, você está sozinho. Quando você está com homens muito afastados de sua classe socioeconômica, você está sozinho. Você estará, pela maior parte de sua vida, sozinho, um amigo me diz. Algumas pessoas são sortudas o suficiente para encontrar homens com gostos e opiniões semelhantes e de similar status social. Estes são os homens com os quais você deve permanecer pelo resto de sua vida. Meu primeiro contato com esse livro veio com Aleph me mandando um texto sobre o que é ser romântico, onde o autor define o romantismo como, entre algumas outras variações, caçar usuários de Grindr nas proximidades e gentilmente os golpear com uma lista telefônica ou uma meia cheia de moedas. Ou, uma vítima de um tiroteio, enfiar o dedo na ferida profundamente e pintar seu rosto com o próprio sangue antes que os paramédicos cheguem. Tomado pela sorrisa e sem saber de onde vinha aquele texto que ao mesmo tempo era divertido e principalmente fresco, perguntei a ele do que se tratava e de onde vinha aquilo. Ao ler mais e mais textos vindos ali, decidi dar uma parada para não ler tudo de uma vez, ao passo que foi inevitável comprar uma cópia física dele. Algo que eu fortemente recomendo se você tiver dinheiro sobrando. A experiência de folhear o livro para pontos aleatórios e ler o que vir pela frente é algo impossível de reproduzir numa cópia digital. Como eu disse, o livro não tem uma estrutura de contos ligados aos outros, mas apesar disso, todos os textos ali têm algo em comum, sendo isso um reflexo da personalidade caótica do autor. Pessoalmente, acho um pouco exagerado em alguns momentos, mas não ao ponto de causar vergonha alheia, como PC Siqueiras da vida. Isso faz parte de uma linguagem não apologética e que nos traz temas políticos atuais sem a viadagem dos espectros convencionais da política. Não faz sentido escolher qualquer lado político antes de resolver questões emergenciais. Perder tempo discutindo sobre direitos acerca da escolha sexual, de cor ou de religião são nada mais que distrações contra problemas reais com raízes mais grossas e velhas que tudo isso. Nosso planeta está corrompido, ao ponto de que simplesmente viver nessa era se traduz em um ato pecaminoso e está fadado a um fim sofrível e penoso. Deus, sendo intangível, se torna cada vez mais cego por não ter como ver um mundo real, coberto por concreto,
vidro, ferro e árvores de plástico. A sociedade da forma atual se torna cada vez mais insustentável, causada por um modo de vida industrial que faz aumentar a pressão a cada segundo. Mesmo que demore, o colapso é inevitável, mas por enquanto, os menos favorecidos vão se aglomerando debaixo de pontes e em favelas, ao passo que reclamam que o governo não dá assistência para seus 15 filhos, que vivem numa mesma casa sem encanamento. De qualquer forma, a natureza acha seu jeito de encontrar a homeostase. Com a habilidade da adaptação dos seres humanos, de sofrer até sua morte, é possível que demore gerações e mais gerações para isso acontecer. O que não sabemos é por quanto tempo essas gerações irão adiar o inadiável. É aí que entra a ideologia, entre aspas, adotada pelo autor. O pensamento central é um estranho filho da teoria aceleracionista, ainda que em forma superficial, e o pensamento revolucionário e antirreformista de Ted Kaczynski. Sem se atentar à forma, Mike Ma clama por ação, por masculinidade, por movimento, por beleza. Clama pela purificação em chamas de um mundo perdido. Sejam essas chamas fruto de um colapso causado pelas imprevisíveis mudanças sociais, aceleradas por um mundo afogado em tecnologia. Seja pelo caos de um movimento trazido num futuro próximo por aqueles que estão cansados e irados. Todo o livro poderia ser resumido na ideia do mundo ter sido surrado pouco a pouco e estar apoiado sobre fracas pernas, ao mesmo tempo que tem que sustentar um peso quase que insustentável para sua capacidade. A solução seria colocar mais peso em suas costas, ou simplesmente chutar suas pernas, segundo ele. Para que deixar para amanhã o que pode ser feito hoje? Acelerar esse processo de destruição seria o mais correto para que o mesmo pudesse ser refeito pelas mãos certas, e não repetindo os erros do passado. Sem cubículos iluminados por luzes brancas, sem a antibeleza influenciando o subconsciente das multidões, ao contrário do mundo urbano rumo à sua decadência, deslumbrado em sua ignorante arrogância progressista. Então, em resumo, sim, o livro definitivamente tem um tom político, mas apenas por se enquadrar na definição clássica do que é política. Se você espera jargões repetidos por analistas que se perdem na falsa autoridade que têm por ter feito faculdade de jornalismo e desandam a falar merda, não é nesse livro que vais encontrar. Mike faz críticas de forma agressivas e bem-humoradas ao modo que vivemos de forma caótica e desestruturada. Os textos não costumam ser grandes, e isso é bom tanto se você for um leitor que gosta de ler devagar, quanto um que gosta de ler tudo numa só sentada. Além de entreter, nos dá bons lampejos que abrem espaço em nossa cabeça para se pensar nesses temas profundos. Estamos aqui, pois entendemos que o hoje é insustentável e cruel, e que o amanhã será pior, a não ser que alguém tome uma atitude. Nós somos os alguém. Você pode estar olhando em volta e se perguntando se talvez temos pouco pessoal. Talvez você ache que esse número de pessoas não seja suficiente para colocar o mundo de joelhos. Eu diria que você está errado. Eu diria que você não acredita o suficiente no efeito borboleta, no desejo de liberdade do homem, no quanto ele se excita pelo caos. Até mesmo as pessoas que sentam na frente de mesas todos os dias são intoxicadas por coisas como queda de energia, tempestade rasgando as ruas, teste de alarme de emergência da TV. Todos queremos ver coisas se estilhaçando, mas apenas um punhado está disposto a dar o chute inicial. Hoje, nós juramos para nós mesmos que o amanhã deveria ser ferido, mesmo que só um pouquinho. Se todos os dias você der o seu melhor golpe no mundo, você fez seu trabalho. Alguns de nós vão mirar nos tornozelos, outros no joelho e alguns no estômago. Alguns de nós vão direto nos olhos, pescoço ou coração. De qualquer jeito, é mais do que qualquer outra pessoa faria. E hoje, você aceitou que você mesmo é um mecanismo do caos, um aceleracionista. Você arquiteta o tormento.
Boa noite, até amanhã.